Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário que vocês estejam assistindo o nosso vídeo. Está no mais um programa Tudo aqui pelo meu canal no YouTube da BR VTV. Hoje eu estou aqui entrevistando o jornalista esportivo Leonardo Miranda, tem o blog sobre tática no GE.com, certo? Do Sport TV e tal. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Obrigado aí obrigado pela entrevista, obrigado pelo chamado. Muito bem. Bom, eu queria que você começasse perguntando, né? É verdade que quando você era pequeno, assim, você não gostava muito de futebol? É verdade, é verdade. A minha história com futebol, ela começa meio tardiamente, na verdade. Eu fui gostar de futebol na adolescência, por influência do meu avô, que não está mais entre nós. Meu avô, ele... Foi uma forma de eu me aproximar do meu avô. Foi indo nos estádios com ele, acompanhando, falando de futebol com ele. E aí eu passei a gostar de fato de futebol, passei a entender o quanto é apaixonante, o quanto é incrível um pouquinho do jogo. E como eu comecei a gostar muito tarde de futebol, eu sempre olhei por um lado muito mais racional, por um lado muito menos passional, digamos assim, e mais racional. Então isso me levou a entender o jogo de uma forma não apenas tática, mas entender o jogo de uma forma completa, digamos assim, e sempre buscar entender o jogo em várias formas. Quando você começou a aprimorar mais os seus estudos sobre entender o jogo de varias formas, principalmente uma questão tática do jogo, saber analisar o jogo mais friamente? Eu acho que foi a partir de 2011, 2012, tínhamos pouquíssimos conteúdos sobre tática, hoje tem muito, né? Eu comecei o blog em 2013, foi aí o segundo blog na imprensa a falar, o terceiro blog a falar sobre tática. Então, estou há um bom tempo, assim, muita gente realmente fala que se inspira, que aprendeu a gostar lendo. Mas na época não tinha outras leituras, eu tinha que procurar mesmo. E aí eu buscava livros, não tinha curso também. Mas eu acho que 2011 foi um ano que eu tentei ver o futebol de uma outra forma, e 2015 foi um ano de virada, porque eu fiz o curso da CBF. Então foi o primeiro ano que eu fiz de fato cursos, fiz vários cursos na Universidade de Futebol, fiz vários cursos na CBF, na Universidade do Futebol, o curso de gestão técnica, que é um curso bem conhecido, né? Por muito tempo foi um dos únicos cursos de futebol que tínhamos. Então foi de fato nesse ano que, assim que começaram a aparecer os primeiros cursos, eu fui lá, fiz e ampliei um pouquinho meu entendimento, ampliei meu conhecimento. Quando você começou a escrever o seu blog sobre tática, foi no GE mesmo, né? Foi no GE. Eu comecei no GE no início de 2013. E eu acho que, inclusive, talvez a Globo, isso falando do Globo em geral, talvez seja um dos primeiros grupos, assim, que começou a falar sobre tática, assim, de uma forma mais aprimorada, né? Porque eu lembro que até nas transmissões da Globo, eu acho que, se eu não me engano, até hoje não tem mais, é a questão que tinha a mesinha tática, algumas transmissões da Globo, lá em 2013 ainda, eu lembro que tinha a questão da mesinha tática, né? Isso. Na verdade, nós temos três. Tínhamos um blog do Eduardo Secone chamado Prancheta. Logo depois veio o blog do André Rocha, que hoje está no UOL. Esqueci o nome do blog dele. E logo depois veio o meu. Então foi. E além de blog, participações em programas e tudo mais. Então foi, de fato, foi o terceiro, assim, né? A terceira iniciativa que a gente teve. E eu fui o primeiro a usar a imagem, a editar a imagem, a mostrar a imagem, que é uma coisa bem legal, que amplia o entendimento, assim, fica bem didático. Dá para dizer que você foi o pioneiro? Um dos pioneiros, vamos dizer assim, um dos pioneiros. É claro que eu preciso ser muito justo com meus colegas de imprensa, né? Acho que pioneiro, a gente tem, por exemplo, o pioneiro talvez tenha sido o Luiz Mendes, que foi um jornalista da década de 60, que fazia desenhinhos nos jornais da década de 60, de 50. Ele sim foi o pioneiro. Eu acho que eu tenho a minha contribuição, que é uma contribuição grande, eu tenho a minha contribuição digamos, ampliar o debate e o conhecimento sobre o jogo no Brasil. Acho que é uma boa contribuição, mas também contribuo ela com muitos colegas que ajudaram nessa missão. Eu ouvi você falando numa entrevista que você é muito bom de redação, né? Isso te ajudou bastante, né? Você falou que comentou que sua mãe era professora de português, se não me engano,
e que ela te botava para escrever bastante redação, essas coisas, aí isso te ajudou bastante, né? Eu acho que sim, acho que ajudou bastante, sim. Claro que tudo que evolui, né, toda evolução, assim, ela é sempre um trabalho em conjunto. Então, eu acho que foi uma ajuda, sim. Mas para entender do jogo, eu sempre falo que para entender de futebol é preciso entender de outras coisas além do futebol, né? Então, eu fui fazer vários cursos sobre sociologia, sobre fisiologia, que são muito importantes, que ajudam a gente a entender um pouquinho mais do jogo também. Você também contribuiu para vários outros projetos, né? Fora assim, relacionados ao futebol, mas para questão de marketing também, né? Se eu não me engano. Contribuiu com projetos para a FIFA, certo? Sim, sim. Além do Globo Esporte, eu fiz alguns projetos, trabalhei para alguns jogadores em específico, fazendo análise de desempenho, trabalhei para outros veículos, com destaque para a revista Época, pela qual cobri a Copa do Mundo. Mas o meu forte sempre foi o Grupo Globo, e aí a gente engloba Globo Esporte, Sport TV e tudo mais. Só vou pegar um fone de ouvido para te escutar melhor. Ah, Opa, tá, beleza. tá aqui, ó. Ah, tá, beleza. O som aqui tá abafado. Vamos ver. Tá bom agora? Agora tá bom. Ah, tá, Tá beleza. ótimo. Então, e você tem, como você eu sei que, nossa, peraí. Eu queria saber de você agora, você nunca pensou em ser comentarista esportivo, né? Porque você já começou com esse blog falando sobre táticas e tal, você nunca pensou em comentar jogos, assim, até no Grupo Globo, no Sport TV? Eu acho que é uma possibilidade para um futuro próximo, um futuro distante. Mas no momento eu gosto muito, também tenho outras ocupações, então eu gosto muito também de ter o blog e aparecer comentando no Sport TV também. Fui já há pelo menos 2 anos faço parte da bancada do Redação Sport TV. Então estou lá. Mas a questão do espaço, assim, ela é muito gradativa. Eu penso muito em fazer um trabalho de qualidade, fazer algo de muita qualidade, e o espaço ser uma consequência da qualidade do trabalho. E, inclusive, eu queria te perguntar uma coisa, quando a gente fala da questão dos analistas de desempenho, dos analistas táticos, muitos torcedores do Twitter têm um certo preconceito, vamos dizer assim, eu não penso assim um pouco, Mas se bem, por outro lado, eu vejo que muitos torcedores, até os torcedores mais irracionais, vamos dizer assim, que vê o futebol mais, de uma forma mais torcedor mesmo e tal, eles estão buscando entender mais sobre o jogo também, né? Buscando entender mais sobre o jogo, e a pergunta é o seguinte, né? Como o analista tático, tem que fazer para ser o mais claro possível para o torcedor? Eu acho que isso talvez seja o principal ponto do meu trabalho, que é a questão da didática. Então, eu já peguei várias ondas de reclamação. Já peguei as ondas em que era muito difícil, em que a gente estava tentando complicar demais. Aí depois que viram que era legal o trabalho, começaram as ondas de que você é contra tal clube, você é contra tal técnico, ou enfim, sempre tem, a gente sempre dá uma forma de, ou agora, acho que o discurso vigente é que a tática aprisiona o talento e muita tática e a gente precisa olhar para um outro lado. Acho que todas as reclamações elas têm um pontinho de verdade, tem um fundinho lá de verdade, mas ela não anula o próprio trabalho. Quanto mais didático um texto, uma análise for, mais pessoas ela pode ampliar, para mais pessoas ela pode conversar. Então, eu sou um defensor ávido da didática, do uso de termos legais, de termos fáceis de entender. O termo ele foi inventado depois do jogo. Se você entende o apoio ou profundidade por outro termo, não tem problema. O importante é entender os conceitos, é entender o que acontece em campo. Lembrando que o futebol é um esporte dominado pelo caos. Então, às vezes, a gente tenta e tenta e tenta entender e, no fim, tudo se resume ao caos. Metade do futebol é caos. Então, e se não fosse, não seria legal. Então, eu acho que a didática é muito importante, é fundamental em qualquer coisa, em qualquer texto, em qualquer análise. E o que te levou a fazer jornalismo? O que me levou a fazer jornalismo não foi o futebol, foi cinema. Eu sou um apaixonado por cinema e queria ser crítico de cinema.
E aí chegou os 18 anos, 17 anos, 18 anos, o que já faz um certo tempo. Aí veio a hora da verdade. Você quer ser crítico de cinema ou você quer enveredar para um outro campo em que você talvez tenha uma vida, ganhe dinheiro? Não que tudo seja dinheiro, porque não é. E aí acabei enveredando por outro campo, né, que é o campo do marketing e o campo da análise como redator. E estou muito feliz com a minha escolha, muito feliz, muito satisfeito de ser reconhecido e de ter sempre esse desafio de fazer algo bem legal. Eu vou fazer uma pergunta, vamos dizer assim, eu queria saber de você, já que você entrou para o jornalismo com a questão de ser crítico de cinema, pode ser uma pergunta que ter nada a ver, mas eu sei vou perguntar, que é o seguinte, você acha que futebol e cinema tem a ver alguma coisa? Tem muito a ver, muito a ver. Nossa, muito a ver. Eu estudo bastante cinema e tem bastante a ver, assim. Porque, basicamente, de uma forma bem simples, né? O que é tática? Tática é a gestão do espaço. Tática é um nome que muita gente diz, muita gente soa essa coisa de entender e dar linha, mas a tática ela é só um aspecto de entendimento do jogo. E o cinema nada mais é do que imagem. O que é imagem? Você tem um espaço, né, onde você vê o filme e os elementos, os atores, os objetos de cena, os efeitos especiais são organizados naquele espaço. Então, a tática, o que a gente chama de tática no futebol, nada mais é do que um conceito que os franceses chamam de mise-en-scène, que é a organização das coisas na tela do cinema para provocar aquele frisson. Então, por exemplo, vamos pegar o novo Matrix. Enfim, Matrix, a famosa cena dele com as balas passando. Aquilo nada mais é do que uma organização do espaço fílmico, né, do espaço de cinema, que é a mesma coisa de tática, organização dos jogadores em campo. Então, tem muito a ver. Isso que é legal, eu acho que as coisas se conversam o tempo todo, e a gente pode ampliar para música, para dança, para arte plástica, para política, para tudo. Tudo tem a ver com futebol, porque o futebol é uma atividade humana e, no fim das contas, nós estamos falando de humanos. Tem razão, Agora, já entrando na foto do futebol brasileiro, a gente viu que esse ano o Atlético Mineiro talvez tenha sido um grande time do futebol brasileiro junto com o Palmeiras, né? Mas o Atlético Mineiro deu aquele que se coroa, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil com o Cuca, né? Você acha que meio que o Cuca ter ganhado esses 3 títulos importantes com o Galo, serviu para, vamos dizer assim, para dar um recado que os técnicos brasileiros não estão tão abaixo? Eu acho que o técnico brasileiro não está abaixo do técnico estrangeiro. Essa questão ela é muito tida, muito vista por uma questão de nacionalidade. Como se alguém que nasce no Uruguai automaticamente é melhor do que o brasileiro. Não é bem assim. Há técnicos bons e há técnicos ruins de qualquer nacionalidade. Não é porque um técnico nasceu em outro país que ele automaticamente é melhor do que outro técnico. Acho que existe um certo preconceito, mas a gente também precisa analisar trabalho a trabalho. O Cuca, por exemplo, teve um trabalho com condições, com elenco, com estabilidade, com condições em que boa parte dos técnicos daria certo, digamos assim, ou conseguiria impor suas ideias, né, nessas condições, que é muito diferente do que o Sapinto teve no Vasco, por exemplo. Então, a gente precisa analisar condição a condição, trabalho a trabalho, para não fechar na história de que o técnico estrangeiro é automaticamente melhor do que o brasileiro. Há grandes técnicos estrangeiros, há grandes técnicos brasileiros. Eu acredito que a gente tem que ser justo com todos eles. Sim, sobre a questão de escola de técnicos. Eu diria que tem várias escolas de técnicos muito interessantes no mundo. A gente está vendo agora, vamos dizer assim, a escola portuguesa, vamos dizer assim, aqui no Brasil, os dois últimos campeões da Libertadores foram portugueses, né? É um português totalmente que é o Abel Ferreira, mas antes foi o Jorge junto com o Flamengo, né? E eu queria te perguntar para você, qual é a escola de técnicos totalmente que mais te chama atenção hoje em dia? A escola de técnico, acho que existem escolas de futebol, digamos assim. Escolas de diferentes tipos de olhar para o futebol. Então, por exemplo, se você pega
O olhar brasileiro é um olhar muito individual. Não estou falando certo ou errado. Não existe certo ou errado. Mas existe apenas um olhar para o futebol. Então, o olhar do futebol brasileiro é um olhar individual. O olhar mais estrangeiro, principalmente português, é um olhar mais coletivo, que prega que o coletivo está acima do individual, apesar de serem coisas que se conversam. O coletivo depende do individual, o individual depende do coletivo. E a escola de treinadores, a formação de treinadores tem a ver com o olhar de cada país, de cada cultura sobre o futebol. Então, aqui no Brasil, o treinador brasileiro ele é muito acostumado a ajeitar individualidades. E o treinador estrangeiro ele é muito acostumado a pensar no coletivo. Acho que dá para você pegar o melhor de cada escola. Uma coisa não anula a outra. Mas o que a gente vê nos últimos anos, uma tendência, de novo, não é certo ou errado, é de que um futebol coletivamente muito forte consegue se sobressair a equipes individualmente fortes. Talvez a final entre Palmeiras e Flamengo tenha sido um exemplo disso, mas é apenas uma tendência, que não invalida que um time individualmente forte como o Real Madrid vai lá e ganhe 3 Ligas dos Campeões. É a exceção que prova a regra. Não é certo ou é errado, mas é uma questão de tendência. E essa tendência pode mudar nos próximos anos. Então, acho que uma escola vem ganhando mais do que a outra. E o futebol ele é muito cíclico. As coisas do passado vêm, as coisas do futuro pegam do passado. De repente, a gente vai viver uma era de individualismo nos próximos anos. Deixa eu fazer uma pergunta. Muita gente costuma dizer que talvez a Europa tenha tirado o principal do jogador brasileiro, que é a questão da individualidade. Que deixou as coisas muito robotizadas e tal. Você acredita nisso ou não? Que a Europa tenha... Desculpa, eu não entendi. Que a Europa tenha criado o quê? Que a Europa tenha tirado a individualidade do jogador brasileiro. Não, isso não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. Não, isso é uma mentira. Não se tira individualidade ou não, porque o futebol ele é um ato individual no fim das contas. O que é um gol? Como o jogador faz o gol? Ele tem que finalizar. A finalização é um ato individual. Ao mesmo tempo, a finalização é um ato extremamente coletivo, porque a bola saiu de um lugar e foi até o outro lugar. Não dá para separar individual e coletivo. São coisas que se casam muito tempo. O que dá para mudar é o entendimento do jogo, a percepção do jogo. Quando se fala que o europeu tira a individualidade do brasileiro, primeiro, isso está errado. Isso não é nem certo, isso é de fato errado. O que o futebol europeu, que alguns técnicos e escolas de formação na Europa fazem, é ampliar o entendimento do jogo, a leitura de espaço, a leitura de jogo do jogador, que é a questão tática, de gestão de espaço, de organização de espaço. Então, o jogador, ao invés de ficar parado quando a bola está no lado esquerdo, ele vai lá e ele entra na área para criar uma opção de finalização. Um exemplo bem besta. Ao mesmo tempo, aqui no futebol, principalmente no futebol sul-americano, é um jogo mais individual. Por ser um jogo mais individual, ações, gestos técnicos, que é o que a gente chama de técnica, aparecem mais e acabam decidindo mais jogos. Então, se você tem um grande jogador aqui, ele vai monopolizar várias ações que em outros países são coletivas. São duas formas de entender e encarar o jogo diferentes. Mas eu acho que quanto mais completo o jogador, melhor para o jogo. Ele só fica completo jogando. Então, talvez o melhor jogador é aquele que teve que resolver na individualidade e teve que resolver no coletivo também. Né? Não são coisas excludentes, são coisas que se conversam. E eu quero saber de você, viu esse exemplo agora do Grêmio no Campeonato Brasileiro? O Grêmio tem bastante a terceira vez no Campeonato Brasileiro, né? Mas é um Grêmio que eu quero saber de você. O Grêmio passou por 3 treinadores diferentes da temporada. O Renato Gaúcho, o Thiago Nunes, e terminou o campeonato com o Mancini. E até que ponto a troca de treinadores com estilos diferentes pode prejudicar um time no campeonato como foi o Grêmio? Prejudica demais, porque o que é trocar treinador? Você troca a metodologia de treino, você troca a forma de comandar o grupo, você troca forma de gerir, de escalar. Você troca tudo. É muito ruim ficar trocando e trocando de treinador. Também não é uma regra, às vezes a troca de treinador faz bem.
Quando um treinador não faz um bom trabalho, o treinador erra pra caramba. A troca de treinador pode ser benéfica. Cada caso é um caso, digamos assim, né? Mas a questão é que o Grêmio, eu acho que geriu mal o futebol, geriu mal as trocas, comandou uma transição de um técnico que estava no cargo há 5 anos para um técnico que tinha pouca experiência, comandando um futebol sem um organograma, sem um apoio maior, e isso acabou prejudicando muito a formação de uma equipe. O Grêmio não teve uma equipe, teve alguns bons times, alguns bons momentos, mas não teve uma coesão, uma unidade no brasileiro, e isso prejudicou demais o campeonato, tanto é que foi rebaixado. Agora eu quero saber de você, a gente viu também que. Opa, peraí, Aí eu queria saber de você, que também eu queria saber, que a gente faz parte agora do grupo de tática no WhatsApp, que é um bonzinho fechado, você deve saber, né? Eu queria saber de você, eu compartilhei hoje uma frase nesse grupo que eu acho que eu concordo muito. Se você concorda e tal, se você pegar aqui, é a questão de uma frase do Carlo Ancelotti, que o bom treinador é aquele que adapta o jogo às características dos jogadores. Você concorda? Concordo. E essa frase é legal porque ele fala assim, olha, ele adapta o jogo, ele não adapta o time. Existe uma diferença entre jogo e time, né? Muito se fala de treinadores que desrespeitam características dos jogadores ao querer que o time joga de determinada forma. O Ancelotti tem uma forma muito típica de jogar, mas ele pega essa forma e ele adapta jogo a jogo, ele faz pequenas concessões, digamos assim. Ele é um treinador muito bom, com excelentes trabalhos, que vinha numa baixa na carreira, né? Desde que saiu do Real Madrid e foi para o Bayern, ele vinha numa baixa, mas ele tem excelentes trabalhos com essa questão de adaptar jogos às características dos jogadores. Isso é muito, muito, muito positivo, porque ele consegue crescer coletivamente o time novamente. Colocar um grande jogador como Vinícius Júnior a serviço do time e o time servindo ele. Ele consegue nos mostrar que individual e coletivo não são coisas excludentes. Uma está ligada à outra. E isso falta também nessa cultura de que é preciso jogar de uma determinada maneira, ou de que não, os jogadores sempre ditam a forma de jogar. Talvez o Ancelotti represente o equilíbrio que falta para a gente. Nessa nova temporada do futebol brasileiro, a gente pode dizer que hoje tem 3 times atualmente no futebol brasileiro que dominam, né? O Atlético Mineiro, que chegou, já vem se funcionar com o São Paulo, aqui o Flamengo, já algumas temporadas, agora o Palmeiras também, né? Quem pode ser o quarto time a brigar junto com esses 3, na sua opinião? Eu acho que o Corinthians tem um time muito interessante. Por mais que seja um time que muito se fala que é um time envelhecido, mas é um time com muito talento. O São Paulo está montando uma equipe bem interessante, com alguns reforços bem legais, o Alisson, o Rafinha. Podem não ser jogadores protagonistas na visão da torcida, mas são jogadores que sempre que tem muito a agregar, tanto na questão de vestiário como na questão de jogo também. Eu manteria um olho em São Paulo e Corinthians pelo que eles estão fazendo. Acho que o Fluminense também vem montando um elenco bem interessante. Felipe Melo e William são 2 movimentos extremamente interessantes do Fluminense. Não estou falando aqui que eles vão ganhar. Não dá para prever, não dá para a gente saber quem vai ganhar ou não. O Grêmio era candidato a título do Brasileiro no passado e acabou rebaixado. Mas na questão financeira, Flamengo e Atlético Mineiro, um patamar abaixo, o Palmeiras, mas principalmente Flamengo e Atlético Mineiro, ainda estão um patamar acima do restante dos times brasileiros. E sobre o Corinthians, eu vou voltar sobre o Corinthians agora, porque o time que eu trouxe você fazia o trabalho do Silvinho. É que eu muitas vezes sou criticado porque eu não gosto de trabalho do Silvinho. Eu acho um trabalho fraco. Como você fazia o trabalho do Silvinho? Eu acho que é um trabalho que sofre de uma crise de expectativa, como muitos trabalhos no Brasil. O Silvinho comandou o Corinthians ao longo do Brasileirão e o Corinthians teve uma vaga direta na Libertadores. Olhando para o elenco do Corinthians, é o que o elenco do Corinthians sugere, uma vaga direta na Libertadores. Mas o time não jogou bem, o time foi mal fora de casa, o time isso, o time aquilo.
O que é normal, perder não é normal, mas apresentar oscilações é perfeitamente normal. E o time do Corinthians é um time que apresentou muitas oscilações de desempenho, porque era uma equipe nova. 4 reforços chegaram ao longo do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que existia uma expectativa de que o Corinthians jogasse um futebol diferente, ou de que o Corinthians se apresentasse, se portasse de uma forma diferente, com um técnico que vem de uma escola, que é a escola do Carille, do Tite e do Mano, todo mundo sabe qual escola é essa. Então, esperar uma coisa de uma escola que não entrega isso já é um complicador. E de reforços que chegaram e tiveram formas físicas diferentes e ficaram de fora de alguns jogos. Eu acho que é um trabalho positivo. É um trabalho positivo. Que cumpriu com o objetivo do time. Visto que Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro têm um orçamento muito grande e eram os principais candidatos ao título brasileiro, o Corinthians ficou em 4º lugar, que era justamente o último lugar, né, com os 3 primeiros, que foram esses. Então, na questão do resultado, ele é um trabalho bom. Na questão de desempenho, é um trabalho que oscilou, o que é completamente normal, porque é um trabalho com muitos jogadores jovens, com jogadores novos, com alguns jogadores mais cascudos e outros mais jovens. Então, o Silvinho precisa de tempo, como qualquer treinador. O Corinthians vem trocando de treinador e só voltou a Libertadores com o Silvinho. Talvez ele mereça crédito por isso. Entendi. Agora eu quero perguntar para você sobre a questão de Libertadores, que é o seguinte, acho que nos últimos dias certo domínio dos brasileiros da Libertadores. São Paulo, porque a gente pode ter tido nessa Libertadores, nessa temporada de Libertadores, quase uma semifinal e semifinais de Copa do Brasil, né? Se não fosse o Fluminense ser eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, né? A gente teria 4 times brasileiros na semifinal de Libertadores, né? Você acha que é um domínio dos brasileiros maior, dessa vez na Libertadores, por causa que baixou a competitividade na América do Sul em geral, e até no próprio futebol argentino, baliza direto do futebol brasileiro? Eu acho que sim. Existe sim um domínio brasileiro na Libertadores. Na verdade, existe um domínio argentino e brasileiro, né? River Plate dominando tudo, depois vem Flamengo e agora Palmeiras. Mas eu acredito que essa questão é muito financeira. Quais são os 5 maiores orçamentos do continente? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, River Plate e Boca Juniors. São os times que chegaram em finais e estão chegando em semifinais. Então, sim, há um predomínio brasileiro, porque os brasileiros estão quando a gente fala de orçamento, não é só o jogador caro, é salário em dia, é condição, é estrutura para trabalho, né? Então, eu acredito que sim, esse domínio vai permanecer por mais tempo. É claro que pode aparecer um time lá como Independente Del Valle que elimina um River Plate, um Tigres que elimina um Internacional. Essas exceções o futebol permite, e é por isso que o futebol é tão legal. E você acha que, por exemplo, a gente viu 2 classificações inéditas para a Libertadores nessa temporada, que foram, na verdade, 3, na verdade. 3 foram as classificações de Fortaleza, América Mineiro e Bragantino na Libertadores. Você acha que os times brasileiros que fizeram essa expressão podem surpreender na Libertadores? Pode surpreender. A gente não sabe, não sabemos do futuro, mas eu acredito que sim. O Fluminense, o próprio Corinthians, eles têm elencos para surpreender, sim. Sobre título, fazer um prognóstico de quem vai ganhar ou não, aí eu confesso que não sei, assim. Todo mundo apontaria Palmeiras e Flamengo como os principais favoritos, eu aponto Flamengo e Atlético Mineiro. Mas, com certeza, acho que o Fluminense tem um elenco para surpreender. O Corinthians, que se o Corinthians chegar longe não é uma surpresa, mas sim parte do elenco forte que tem. Mas tem muito time brasileiro na briga, sim. Eu quero perguntar para você, a questão do Paulo Souza, o novo técnico do Flamengo. Eu confesso que eu tenho alguns do Paulo Souza de análise que fazem sobre como vai ser o Paulo Souza, sobre o comando do Flamengo, como vai armar os times,
Eu já vi que ele pretende usar um esquema de 3 zagueiros e tal. Eu também já vi que ele pretende usar os 3 nomes que a torcida do Flamengo vive falando que se dá para utilizar juntos, que é Pedro, Gabigol e Bruno Henrique juntos. Parece que o Paulo Sousa vai utilizar esses 3 jogadores juntos, né? Nós vamos do ataque do Flamengo. E eu queria saber de você, o que eu esperar do técnico do Paulo Souza no Flamengo? Porque a gente sabe que, em relação ao Flamengo, a gente sabe que chegou o Jorge Jesus, daquele 6 de 2019 que chegou sendo fantástico, o Flamengo ganhou tudo e tal. Daí, depois do Flamengo contratou o Domenech Torrente, acabou que o estilo de jogo, a torcida não teve paciência com ele e tal, acabou sendo mandado embora, depois passou por vários técnicos diferentes, Rogério Ceni, Renato Gaúcho e o Rogério Ceni ganhou o Campeonato Brasileiro, mas depois acabou não dando certo. Depois o Renato Gaúcho são estilos diferentes. O Flamengo também, depois que ganhou tudo, também passou por uma técnica, né? Eu acho que o Paulo Sousa vai trazer aquilo que a escola portuguesa vem trazendo para o Brasil, que são times organizados, times rápidos, né? Times que entendam rapidamente a ideia do treinador, times bem treinados. Se ele vai mencionar uma outra história, mas ele pode trazer sim equipes assim, equipes coesas, com unidade. A grande questão do Torren talvez foi o calendário que prejudicou bastante ele. O Flamengo tinha ideia, mas não conseguia colocar aquela ideia em prática. Paulo Sousa vai ter que se adaptar ao calendário brasileiro. Ano de Copa do Mundo, muito complexo esse ano. Talvez um ano tão complexo quanto foi 2020 e 2021 com a pandemia. Né? Foi o mesmo cenário do Torren. Mas eu imagino que ele vai trazer um time coeso, um time organizado, um time que jogue da forma que o torcedor do Flamengo gosta, que é essa forma ofensiva, até falam em romantismo. Se isso vai dar certo ou não, não sabemos, mas que o Flamengo tem elenco e tem condições para ganhar tudo, tem. Se vai ganhar, não sabemos, mas com certeza há uma expectativa por um futebol de alto nível, e é isso que o Paulo Sousa apresentou nas equipes dele. Agora eu queria saber de você, já passando para a parte final da entrevista, eu queria saber de você quais trabalhos ou times você está mais curioso para acompanhar durante essa temporada do futebol brasileiro. Com certeza, Flamengo e Atlético Mineiro. Muito curioso para acompanhar o Cruzeiro também, com o Paulo Pesolano. O Fluminense com o Abel, vamos ver o que o Abel apresenta, se ele consegue reprisar o bom trabalho do Inter. Acho que vai ser coisas bem interessantes. E o São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai ter um time bem... Tem uns reforços bem legais. Já vinha numa crescente com o Rogério Ceni. E acho que o São Paulo vai ter um time bem interessante. Eu elencaria esse. Flamengo e Atlético Mineiro, claro. Ver se o Palmeiras continua com essa toada competitiva, mas São Paulo e Cruzeiro podem ser times que surpreendem. Agora, para a nossa penúltima pergunta, eu quero saber o que você recomenda para o pessoal que está começando nessa área, para aprimorar o conhecimento do futebol, da parte tática. Eu daria 2 conselhos. O primeiro conselho é ler muito, ler os especialistas, ler literatura especializada, acadêmica, ler especialistas, ler blogueiros, ler técnicos. E o segundo conselho é desistir de qualquer tipo de preconceito ou de conceito na mente. Gostar de futebol significa gostar do futebol retranqueiro e do futebol ofensivo. São 2 tipos iguais de futebol, não tem problema nenhum. E às vezes a gente tem um certo preconceito, né, com o futebol retranqueiro, digamos assim. Então, talvez o principal conselho é olhar para o jogo sem nenhum conceito, sem nenhum juízo de valor. Não deixar o gosto ou não gosto de lado. Apenas colocar isso aqui tem ideia, isso aqui é bem treinado, isso aqui não é, isso aqui é isso, ou enfim, tentar identificar os padrões que acontecem. A questão do gosto às vezes prejudica muito a análise e faz boas análises virarem simplesmente coisas de gosto que não são... Não é análise, é opinião pessoal, digamos assim. Eu acho que isso é uma coisa que me irrita muito nos comentários assim, da grande imprensa, vamos dizer assim, que é a questão de desprezar o técnico por conta do seu estilo de jogo. Por exemplo, eu sou muito fã do Diego Simeone, por exemplo. Não é o meu estilo de jogo favorito? Não é, porque é muito mais o estilo de jogo de futebol ofensivo. Não, mas o Diego Simeone ganhou várias coisas com o Atlético de Madrid. Eles são bem treinados, que agora passa por uma oscilação,
Mas os times deles são bem treinados, na minha opinião, do Atlético de Madrid, né? Assim como outros técnicos, por exemplo, Mourinho, que eu achei mais defensivo. Isso que é um comentário que me irrita na grande imprensa, né? De desprezar técnicos, trabalhos, totalmente por conta do estilo de jogo. Você concorda? Sim, sim. Eu acho que nenhuma pessoa, nenhum técnico, não importa a idade dele, não importa a... Enfim, não importa nada, mas nenhum técnico pode ser desprezado. Isso é péssimo, isso é terrível, assim, é uma coisa feia de se fazer, porque nenhum ser humano pode ser desprezado. Eu imagino que todo mundo tem que ter o devido respeito, seja na crítica, seja no elogio. Entendi, é. E agora, para encerrar a sua pergunta, que dica você dá para quem seguir nessa área do jornalismo? Escrever muito, jornalismo é escrita, é contar história. No fim de tudo, nós estamos contando histórias. Então, escrever bastante, bastante. Ler muito, principalmente não ficção e outros jornalistas. E manter a mente aberta. Ler coisas que não sejam da área, ler textos, ouvir letras de música, acho que isso é bem legal. Manter sempre a mente aberta para novas coisas, para novos conhecimentos. Bom, muito obrigado, Leonardo, por essa entrevista. Você estava tentando essa entrevista há um bom tempo, tá? Hoje finalmente conseguimos fazer aqui. Foi uma honra entrevistar você. Eu admiro muito o seu trabalho, suas colunas, o seu blog no GE. E é isso, valeu. Muito obrigado, foi um ótimo papo. Já fica aí o convite para um próximo, mais perto do que a gente conseguiu combinar. E muito obrigado também a quem está assistindo, quem tá ouvindo. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.